Momento de oração. E ao que se observa, saindo da velha Jericó, Jesus curou 2 cegos. E chegando na nova Jericó, ele cura Bartimeu. E dentro de Jericó, Jesus tem um encontro com Zaqueu. E esse é um dos exemplos bíblicos mais belos da revelação do amor de Deus para com o pecador, bem como da necessidade, da sede do pecador pela salvação de Deus. Zaqueu, ao que se percebe, é um homem conhecido na cidade de Jericó, talvez não influente por razões que nós veremos daqui a pouco, mas é um homem com uma ansiedade. Zaqueu queria conhecer a Jesus. O seu nome do hebraico, Zacai, significa puro, revela que na alma de Zaqueu havia uma aspiração, uma ânsia pela presença de Deus na pessoa de Cristo, e Jesus estava em pleno auge do seu ministério. Onde Jesus passava, atraía uma multidão. Uns o seguiam por causa dos seus milagres, outros o seguiam pela curiosidade de conhecê-lo. Alguns outros acompanhavam a Jesus porque criam que ele era o Messias. Zaqueu tinha a curiosidade de saber quem era, a expressão diz isso, ele queria saber quem era. Parece-nos que Zaqueu queria apenas conhecer o rosto de Jesus, para diferi-lo de outras pessoas no meio da multidão. Mas nós vamos observar que haviam alguns obstáculos para que Zaqueu chegasse perto do Mestre, perto do Salvador. E eu quero partilhar com os irmãos nesta noite 4 obstáculos na vida de Zaqueu e algumas verdades sobre o coração do Salvador em relação ao pecador. Para isso devo destacar que o primeiro obstáculo na vida de Zaqueu era o seu trabalho, a sua função profissional. Pastor, desde quando o meu trabalho pode ser um obstáculo entre eu e Jesus? O versículo de número 3, versículo de número 2 diz que Zaqueu era chefe dos publicanos. Se a gente observar a Bíblia Sagrada em seu contexto neotestamentário, vamos perceber que os publicanos eram provavelmente a classe mais odiada de Israel nos dias de Jesus. Por quê? Porque eles eram judeus a serviço de Roma para cobrar impostos dos seus patrícios. A história vai revelar para nós, uma análise do contexto histórico vai revelar para nós que os judeus que se entregaram a Roma para o serviço de publicano eram considerados traidores da pátria, visto que Roma tomara a Palestina ao fio da espada. Havia uma mágoa no coração dos judeus com a presença romana, tanto que haviam guerras civis em todo o tempo nas cidades da Palestina buscando libertação, e movimentos surgiam todo o tempo para quebrar o jugo de Roma.
Os publicanos enfraqueciam o movimento econômico e financeiro da nação. Roma havia dado liberdade aos publicanos para que eles chegassem no comércio de alguém e estabelecessem o valor que eles entendessem às mercadorias das pessoas e tributassem sobre os valores que eles estabeleceram. Vou explicar. Zaqueu chega no estabelecimento de seu João e lá está um livro à venda por 1 denário. Zaqueu pega o livro e diz assim: não, isso aqui não vale 1 denário, isso aqui vale 5 denários. E tributava o indivíduo sobre os 5 denários que ele avaliara o bem que estava à disposição na loja de seu João. Ademais disto, a história vem revelar que quando os comerciantes não podiam pagar o imposto, os publicanos, que ganhavam muito com essa extorsão, emprestavam o dinheiro a juro altíssimo aos comerciantes, para que eles pagassem o imposto, e quando eles não conseguiam mais pagar o dinheiro emprestado, os publicanos tomavam as mercadorias, tomavam o comércio, de modo que os publicanos eram odiados em toda a terra de Israel. Os rabinos já haviam declarado que os publicanos deveriam ser tratados como mortos para os deveres e os direitos religiosos. Eles não tinham direito de entrar numa sinagoga. Os publicanos não podiam ser vistos orando na rua. As pessoas não deveriam se comunicar com eles, ou seja, eles eram tratados como virtualmente mortos. E isto era um obstáculo na vida de Zaqueu, porque quando você chega nesse nível de rejeição e de marginalização social, não lhe resta espaço para conviver harmoniosamente. Por isso que o texto faz questão de mencionar quem era Zaqueu e o que Zaqueu fazia. Para piorar a situação desse senhor ou desse moço, a Bíblia declara que ele não era apenas um publicano, ele era o maioral, ele era o chefe entre os publicanos, ou seja, Zaqueu não tinha espaço, vida social naquele contexto, visto que ele era rejeitado em absoluto pelos seus patrícios, e aquilo era um obstáculo para a sua vida. Quantas vezes pessoas são bloqueadas do convívio social pelo que fazem, pela sua história, pelo seu histórico, e isso termina dificultando o seu acesso à porta da salvação. Eu lembro-me que alguns anos atrás eu fui evangelizar uma moça numa cidade onde o meu pai era pastor. Eu devia ter na época 17, 18 anos de idade. Ela vivia na prostituição e era conhecida na cidade, era uma moça muito bonita, e era uma cidade pequena, e ela terminou se tornando conhecida por destituir alguns casamentos. E eu lembro que na própria igreja que o meu pai pastoreava, havia algumas irmãs que não gostavam daquela moça, e gente orando para Deus mandar aquela moça embora da cidade ou matá-la, porque o casamento estava prejudicado por causa dela. Eu era líder de jovens na igreja e convoquei os 65 jovens da nossa igreja para fazer um jejum por aquela jovem, e eu disse a eles: no dia do jejum eu vou evangelizá-la. E naquele dia eu fui às 3 da tarde para estar com ela. Foi a maior pregação da minha vida. Eu preguei para ela das 3 da tarde às 8 da noite. Quando eu terminei de pregar, aquela moça olhou para mim e disse assim: Josué, você não me entendeu, eu não quero o seu Jesus,
Eu disse para ela: não tem problema, o meu Jesus quer você. E ela disse assim: mas eu não vou me entregar a Ele. E eu disse para ela: também não tem problema, se você não vier na rede, você vem no anzol, mas você vem. E eu me despedi e fui embora. Isso era um sábado. No domingo pela manhã, quando eu cheguei na escola bíblica dominical, eu passei por uma moça na porta da igreja. Ela estava com uma saia que cobria o tornozelo. Não era moda, era de alguém maior do que ela. Ela estava vestida com uma camisa masculina de manga comprida, abotoada no punho, o cabelo solto. Eu não reconheci, entrei direto. Quando eu passei, ela me puxou no braço e disse: não lembra mais de mim? Quando eu olhei para ela e reconheci a moça que ontem não queria Jesus, eu perguntei para ela: o que aconteceu com você? Que transformação foi essa? Aí ela me contou que na noite anterior ela estava na boate e chegou um pistoleiro para matá-la. E ela fugiu de ser morta. Só que 2 horas da manhã, você vai bater onde? Ela foi bater na porta do pai dela, que era presbítero da nossa igreja, mas ela era inimiga do próprio pai. E ela chegou batendo na porta e gritando: abre, pai, que eu aceito a Jesus, abre que eu aceito a Jesus, abre que eu aceito a Jesus. Quando o pai dela abriu a porta da casa, ela estava de joelhos na varanda da casa, e ele aproveitou e orou por ela, e ela aceitou a Jesus como Salvador, para a glória de Deus Pai. No dia do batismo das águas daquela moça, ela me disse, na hora do batismo, que ela não entraria nas águas batismais. E eu disse para ela: entra que eu entro com você. E ela entrou comigo, grudada no meu braço. E quando ela desceu às águas batismais e foi levantada, ela levantou batizada no Espírito Santo, falando em línguas estranhas, para a glória de Deus Pai. Eu tinha 17 anos, hoje eu tenho 42, faz a conta de quantos anos já se passaram, que eu não consigo contar agora. E ela permanece crente, firme, fiel na presença de Deus, porque Jesus não faz acepção de pessoas. Primeiro obstáculo da vida de Zaqueu era o seu trabalho. O segundo obstáculo da vida de Zaqueu, por incrível que pareça, era o seu dinheiro. Olha o texto, versículo 2 diz: e era este um chefe dos publicanos, e era rico. Ora, qual é o problema de ser rico para Lucas se dá o trabalho de fazer menção aqui? O problema da salvação no tocante às riquezas não é que Deus tem dificuldade de salvar um rico. É que o rico precisa reconhecer que a sua salvação não está naquilo que ele possui, mas naquele que é dono de todas as coisas. Agora, me parece, eu consigo ter a impressão, e é apenas uma impressão minha, que Lucas, ao fazer esse relato, está lembrando de outro rico que procurou a Jesus. A diferença é que aquele rico de Mateus 19 era um oficial da sinagoga, e o rico de Lucas 19 é um oficial de Roma, um povo pagão que domina a Palestina. Aquele rico de Mateus 19 era um rico carregado de boa moral. O rico de Lucas 19 é rejeitado e tratado como um pecador irrecuperável. O rico de Mateus capítulo 19 é um rico popular, todos o admiram. O rico de Lucas 19 é um rico odiado, as pessoas não gostam dele. O rico de Mateus 19 tem a multidão lhe abrindo o caminho. O rico de Lucas 19 tem a multidão dificultando a sua chegada a Jesus. E fala a verdade,
Se aquele jovem rico, de quem a Bíblia não diz o nome, tivesse vindo procurar a Jesus no mesmo dia que Zaqueu, todos teriam salvo o jovem rico e condenado a Zaqueu. Mas olha a diferença. Jesus olha para o jovem rico e diz: queres ser salvo? Vende tudo que tens, dá-o aos pobres, depois vem e segue-me. E a Bíblia diz que ele saiu entristecido e não voltou mais. Esse rico condenado de Lucas 19 não espera Jesus dizer, ele mesmo diz: eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se necessário for e tenho roubado alguém em qualquer coisa, lhe restituirei 4 vezes mais. É quando ele se desapega do poder da riqueza que um vai embora triste e o outro ouve: hoje veio salvação a esta casa, porque este também é filho de Abraão. Veja que o problema de Zaqueu não está na riqueza pela riqueza, assim como a riqueza daquele jovem não impediria a sua salvação, mas a dificuldade de reconhecer que Jesus Cristo é o dono de tudo, Senhor de tudo, e aquele que coordena a nossa vida. Então preste atenção: primeiro obstáculo na vida de Zaqueu, seu trabalho. Segundo obstáculo na vida de Zaqueu, seu dinheiro. Eu tenho me deparado com pessoas ricas, mas angustiadas, aflitas. No início do governo Fernando Henrique, quando vivemos a primeira crise do real, eu estava em Brasília e depois de pregar um domingo à noite, fui procurado por um executivo do banco, do BRB,